Muito bom dia, garotada do sexto ano. Eu sou o professor Carlos Neri, vocês já conhecem. E também vamos desejar aí um bom dia aos professores, nossos parceiros, colegas, que já estão aí ligadinhos aí no Centro de Mídias, no aplicativo do Centro de Mídias, para motivar aí a garotada, os estudantes do sexto ano. Hoje nós iremos dar continuidade à aula de história, trabalhando aí o fim da época antiga e adentrar na era medieval. E aí nós vamos, para situar vocês, ler aí as habilidades e o objetivo da aula. O tema da aula será a circulação e a interação entre os povos, do final da antiguidade até a era medieval. A habilidade será descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e os seus significados. O objetivo da aula será identificar a lógica de intercâmbio cultural e relacionar a desarticulação do Império Romano, compreender as influências da cultura romana e germânica, compreender as diferentes tensões que levaram ao enfraquecimento do Império Romano e o início de uma nova lógica de articulação social. Para ministrar essa aula, a professora Janaína Jardim já está aqui do meu lado e ela trouxe uns equipamentos, uns instrumentos aqui que terão muito significado para vocês, ok? Bom dia, professora. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, sexto ano, professores que me acompanham. Eu já quero começar agradecendo a professora Isabela. Ela é da Escola SAB de Votuporanga, que me deu uma ótima ideia para esta aula. Quero agradecer a todos os professores que sempre entram em contato comigo, me dando algumas sugestões para melhorar a aula, algo que eles estão percebendo aí que os alunos precisam e que vai deixar a aula mais leve, mais didática. E olha só, pessoal, sexto ano, agora é com vocês aqui a minha conversa. Vocês se lembram da aula passada? Que não faz nem tanto tempo assim, né, professor Carlos? Sim, 2 dias. 2 dias. Então, a aula passada ainda está aí fresquinho na mente de vocês. Vamos retomar rapidamente a aula passada. Nós conversamos sobre a desarticulação do Império Romano, esse vasto Império Romano. Então, aqui, ó, essas caixinhas que eu trouxe para vocês significa o Império Romano. Tudo isso é o Império Romano, está bem? E aí nós vamos depois brincar com essas peças. Mas antes de a gente começar a mexer aqui as peças, nós conversamos sobre problemas políticos, econômicos, lá no Império Romano. Quais eram os problemas políticos? O Império Romano já não tinha mais como expandir seu território, né, juntar mais peças aqui, ele não tinha mais como fazer isto. Por quê? O escravismo, ele começou a cair. Vocês lembram o que é o escravismo? É quando o Império Romano ele tomava terras e ali ele conseguia alguns escravos. Esses escravos participavam do exército, esses escravos produziam para o Império Romano. Diminuiu o escravismo, diminuiu aí a circulação de produtos dentro do Império, logo as cidades, porque o Império Romano ele se baseava na cidade, ali no centro mesmo, na cidade. Só que aí diminuiu essa relação comercial, o que aconteceu? Começou uma nova lógica social, as pessoas começaram a ir para os interiores. Eles saem do centro e vão para os interiores. Se isso não ficou claro para vocês, sexto ano, fiquem tranquilos que eu trarei uma aula só sobre isto. Bom, aí falei que o Império Romano ele estava desarticulado, que tem mais alguns ingredientes que favoreceram aí essa desarticulação, né? Essa quebra do Império Romano. Quais foram eles? Cristianismo. Vocês lembram que o cristianismo ele pregava ideias totalmente diferentes daquelas do Império Romano. E nós tivemos também as invasões bárbaras. E olha aqui no nosso mapa mental que nós temos esses dois carinhas aí. O que será que eles têm? Qual a relação desses dois personagens com a fragmentação do Império Romano? Como que esses dois sujeitinhos aí tão simpáticos
colaboraram para a fragmentação do poderoso Império Romano. Isso nós vamos descobrir durante a aula. Eu acho que é isso, né, Pro? Da última aula foi o que nós falamos, né? Sim. Ficamos por aí. E sobre o cristianismo, o professor quer fazer uma fala sobre o cristianismo, que a gente até havia conversado? O cristianismo, ele vai se desenvolvendo aí, a partir aí do final do século I, e ele vai se expandir por toda a Europa, uma parte da Ásia, claro, o cristianismo ele vai levar uma mentalidade religiosa. Isso vai articular-se com a vida social do povo. E como a professora Janaína havia explicado para vocês, garotada, o cristianismo tem uma religião monoteísta. Então, é um único Deus. Os romanos eram politeístas, então você tem vários deuses, assim também como os gregos. E o imperador, como também, né, a professora Janaína já havia explicado para vocês várias vezes, o imperador, ele era cultuado como uma divindade. E havia celebrações públicas, onde o imperador era cultuado. As pessoas se prostravam diante do imperador como uma divindade mesmo, um ser divino. E os cristãos, muitos cristãos, eles não iam para essas reuniões públicas, eles não se curvavam diante dos imperadores, e isso foi acarretando grandes perseguições aos cristãos. Existe uma literatura que serve também para os professores. O Jorge Gusdorff ele vai dizer que essa literatura do cristianismo depois aí do século no final do século I está muito reportada para a teologia. Mas quando nós pegamos muitos livros aí de patrística, os livros que vão mostrar aí as ações sociais, políticas, religiosas dos cristãos depois do século I, nós vamos deixar claro aí essa negativa, né, de não querer se curvar diante do imperador. Mas nós temos um imperador que mudou as coisas, não foi, professora Janaína? Sim, logo, logo nós falaremos dele. Então, nós vamos falar deles depois. Então, a mentalidade, né, daqueles primeiros cristãos entrou em choque com a ética social política do Império Romano. E, claro, um imperador lá na frente vai olhar isso de maneira diferente e vai mudar a situação. Exatamente. E o cristianismo, que agora no princípio é uma das causas para a desarticulação do Império Romano, ele no futuro será a religião oficial, né, professor Carlos? Sim. Mas nós estamos agora indo um pouquinho mais devagar, né? Essa história, ela faz parte de todo esse contexto, isso tudo que o professor Carlos explicou faz parte do contexto, porque o império, ele não vai acabar assim de uma hora para outra, né? Sim, simplesmente acaba, não. Nós tivemos várias causas que culminaram com o final deste poderoso império. O mais importante, assim, um dos impérios mais importantes da história da humanidade. Mas vamos pensar hoje como que a chegada desses povos tão diferentes, que foram chamados de bárbaros, como que a chegada desses povos causou a desarticulação do Império Romano? O que tem a ver esses povos que chegaram com o império que se desarticulou? Vamos ver. Mas antes, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta, como sempre fazemos, para ver a interação do chat na tela para vocês. Olha lá, sexto ano. Você conhece algum migrante? Falamos de migrante na aula passada, né, professor Carlos? Sim. Percebeu alguma diferença nos costumes, no jeito de se vestir, falar, se alimentar? Conte-nos a sua experiência. Darei 2 minutos para o chat participar. Professores, muito bem-vindos também.
Voltamos, garotada, estamos lendo aqui, eu estou acompanhando as respostas que vocês estão trazendo no chat. A Alice vai dizer o seguinte, sim, ela, né, a pessoa tinha um sotaque mineiro, foi bem estranho, né, diz a Alice, porque ela não entendeu muita coisa por causa do sotaque. Outros estudantes estão dizendo que não conhecem um migrante, na verdade vocês conhecem muitos migrantes, mas isso irá a ser aprofundado com a aula. O Cauã vai dizer sim, claro, a diferença, né, na forma das roupas, nos diferentes tipos de costumes. Bem legal aqui as respostas que vocês estão trazendo. Vamos lá? Legal, Pro. Realmente, assim, quando nós nos deparamos com culturas, com sotaques, línguas diferentes, a princípio causa aquele estranhamento, né, professor? Assim, nossa, que diferente, né? Mas Sim. não um estranhamento de uma forma ruim, negativa, mas uma curiosidade de conhecer os costumes, de aprender os sotaques, de saber um pouco da história daqueles povos que estão chegando, né, dos migrantes, dos imigrantes e emigrantes. Falaremos disso em uma outra aula, está bem? Mas qual é a questão aqui? A questão é da migração. Da mesma forma que hoje nós temos aí povos diferentes chegando no Brasil e nós ficamos bastante curiosos para conhecer a cultura deles, aconteceu no Império Romano. No Império Romano, vários povos foram chegando com culturas, línguas, religiões muito diferentes. E esses povos que foram chegando contribuíram para a queda do Império Romano, para a desarticulação deste império. E aí eu vou colocar para vocês na tela uma contextualização desta resposta. Olha lá, pessoal. A migração é um processo que também faz parte da narrativa humana e que impacta nas relações sociais, culturais e econômicas. Só que assim, ó, hoje nós temos este olhar, né, sexto ano, para os migrantes, um olhar de curiosidade, um olhar de querer aprender com eles. Só que lá no Império Romano não foi assim. Eles foram chamados de bárbaros, de povos bárbaros, mas de uma forma negativa. Eles eram chamados de bárbaros como se eles fossem sem lei, que não tivessem educação, que só povos que só sabiam ficar brigando. Que não possuem uma cultura elevada. Que não possuíam cultura elevada, que não cultuavam os deuses corretos. Então, eles foram chamados de bárbaros, mas de uma forma ruim, que nós chamamos de pejorativa. Sempre que vocês ouvirem esse termo, pejorativa, significa que está sendo relacionado de uma forma ruim. Então, os bárbaros foram chamados de uma forma pejorativa pelos romanos. Mas quem eram os bárbaros? Isso a gente vai saber hoje, está bem? Antes de explicar isso, eu tenho aqui, ó, eu quero esclarecer uma palavra que vocês vão ouvir no próximo texto que nós vamos ler. Então, eu já quero explicar o que significa, tá? Vocês vão ouvir a palavra fragmentação e desfragmentação. Assim, ó, o império está desfragmentado. Por que desfragmentado? Porque está tudo junto. Tudo junto, desfragmentado. O império ele vai se fragmentar quando ele se separar. Ó, sabe quando você quebra um copo? Esse copo ele parte em vários pedacinhos? Ele parte em fragmentos, tá vendo? Então, aqui, ó, desfragmentado. Opa! Fragmentado. Tudo separado. É o mesmo que quebrar um copo e sair pedacinhos. Então, quando eu disser para vocês, o Império Romano estava fragmentado, significa todo separadinho, ó. Partes do império separada. Isso é fragmentado. Quando vocês ouvirem lá a palavra desfragmentado, significa que juntou tudo. Beleza? Combinado, sexto ano? Desfragmentado, fragmentado. Ok? Eu expliquei isso aqui porque vocês vão ouvir muito essa palavra no nosso texto que nós vamos ler agora, está bem? Então, na tela para vocês, vamos lá. Vou pedir a gentileza que o professor Carlos faça a leitura. Vamos ler, garotada, de olho na tela e atenção! A transição da Idade Antiga para a Idade Média.
Apesar das tentativas de manutenção do império, como a sua divisão administrativa em Ocidente e Oriente, promovida por Diocleciano e depois retomada por Teodósio, não foi possível segurar a desfragmentação do Império do Ocidente, diante das sucessivas ondas de imigração dos povos estrangeiros, como os germânicos, que passaram a invadir o território romano após terem as suas terras incorporadas pelos hunos e os asiáticos originários da atual Mongólia. Olha só, até aqui, o que o professor Carlos leu? Que o Teodósio, ele estava querendo garantir a desfragmentação. Imperador romano, né? Isso. O imperador romano Teodósio, ele queria garantir isso aqui, ó, desfragmentação, que o império ficasse junto. Está bem? O que estava acontecendo no império neste momento? A chegada de vários povos. Então, olha só. Isso tudo aqui, galera, é o Império Romano, tá bom? Então, o que o professor leu até aqui foi isso aqui, ó. Chegada de vários povos. Olha quantos povos diferentes foram chegando. O professor pode continuar lendo, por gentileza? Vamos lá, texto na tela. Apesar dos desafios e também das invasões dos árabes e dos hunos e dos venezianos, o Império Romano do Oriente ainda se mantinha firme, nem se manteve firme por cerca de 1000 anos até 1453, quando foi conquistado pelos turcos otomanos. Ótimo. Então, até aqui, o que o professor Carlos leu? Que o Império Romano, Teodósio, ele decidiu fazer aí uma reforma administrativa, está bem? Então, o nosso Império Romano, que estava desfragmentado, ele vai ser dividido em 2 impérios. Do Oriente, olha só, ele vai ser dividido administrativamente em 2. Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. Certo? É isso que o professor Carlos leu até aqui. Lembrando também que nós temos vários povos que estão adentrando. Então, nós temos aí, olha aqui, ó, germânicos, temos os ostrogodos, os hunos, deixa eu ver se está certinho. Temos os hunos. Olha quanta galera está chegando. Quantas pessoas, quantas culturas diferentes. Ó, bretões. É isso que o texto está dizendo, que chegaram povos muito diferentes, ó, visigodos. Na sala de aula, professora Janaína, quando nós falamos esses nomes para os estudantes, colocamos na lousa e lemos para eles, eles morrem de rir por causa dos nomes que são estranhos, né, para nós. Então, ostrogodos, visigodos, hunos, godos, né? Então, tantos nomes que para nós, né, soam um pouco esquisito. Então, eu lembro dos vândalos. Os vândalos também. Minha mãe chamava a gente de vândalo quando a gente era pequeno. Não é? Agora eu sei o que significa. Quando a gente fazia bagunça, ela falava, seus vândalos. E aí, pessoal, olha só. O Império, a parte do Oriente, tá aqui, ó, a parte do Oriente, depois ela vai virar o famoso Império Bizantino, ó. Está vendo? O Império Bizantino é o que vai durar mais tempo, certo? Que é o que o professor Carlos leu. Ele vai até 1453. Então, aí no século XV, vocês ainda terão o Império Bizantino. Mas, o que aconteceu com essa parte aqui, ó? Império Romano do Ocidente, ó. Tem mais uma galera chegando, ó. Os eslavos. E olha como eles são diferentes, né? Os turcos. São várias ondas de migração para o Império. Os francos, inclusive, depois tem o Reino dos Francos, Sim, né? Essa tribo aí vai ser muito importante, porque quando eles, no ano 476, século V, quando Odoacro, ele, né, o líder das hordas, né, dos povos bárbaros, depõe aí Rômulus Augustus, último imperador romano. E aí depois você vai ter um período aí de briga, de tensão, né, entre esses povos bárbaros, e os francos vão aí se destacar, que aí já são cenas dos próximos capítulos. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha aqui no nosso Império Romano do Ocidente. É nessa parte aqui,
nesse pedaço aqui que nós teremos uma nova lógica social, que é o feudalismo. Aqui não, tá? Aqui será uma outra história. Uma outra história. A partir de agora, tudo que nós vamos estudar vai se passar nessa banda. Porque olha só, sexto ano, muitas culturas diferentes, esses povos que foram chegando, como o professor Carlos agora explicou, eles vão formar reinos, eles vão formar alguns clãs, e eles vão desarticular essa parte aqui do império. Ela não vai ficar assim, ó, desfragmentada. O que vai acontecer? Vai se fragmentar em reinos, vai se fragmentar em clãs. Então, essa divisão aqui, ó, do Ocidente, ela não vai ficar por muito tempo. O Ocidente, ele dura até o século V. Depois do século V, acaba aqui o Império Romano do Ocidente e nós teremos alguns reinos, não teremos uma centralização, não vai ter aqui, ó, vamos supor, um rei aqui, um Império Romano do Ocidente que vai mandar em tudo. Nós vamos ter a política descentralizada. Vocês estão vendo que está cada um no seu cantinho? Então, são os reinos, são os clãs. Até vou separar esse aqui, que a gente não vai falar sobre ele. Isso aqui vai para uma outra aula. Olha o que aconteceu, pessoal, com o Império Romano. Todo descentralizado, o Império Romano do Ocidente, ó, todo descentralizado. Então, nós não vamos ter aqui uma figura que mande em tudo. Na realidade, cada clã, cada reino vai fazer a sua administração política, eles terão aí a sua forma cultural de agir, e isso vai dar início ao feudalismo, porque no feudalismo nós teremos lá os feudos, mas eu não vou me aprofundar no feudalismo. Eu quero que agora vocês entendam que existiu uma divisão administrativa, certo? E que essa divisão administrativa, ela foi proposta por Teodósio, o imperador Teodósio. Então, ele dividiu numa parte ocidental e dividiu em uma parte oriental. A parte oriental, ela durou aí até o século XV. A parte ocidental, não, foi até o século V. Ela estava toda desfragmentada, só que esses povos, eles começaram a exercer aí as suas culturas, eles começaram a exercer a sua forma de pensar, as suas formas políticas. Inclusive, aqui nós teremos o começo daquele contrato de fidelidade. É aqui que começam os contratos de fidelidade. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vou pedir da gentileza que retorne o texto. Aí nós temos o último parágrafo, professor Carlos. Vamos lá, garotada. Durante a Idade Média, a Europa ainda passaria por uma segunda onda de invasões, provocada pelos vikings, os normandos, eslavos, húngaros, e a ocupação árabe da Península Ibérica. Ótimo. Aí eu sei que, pelo menos nas redes sociais, os estudantes estavam assim, professora, fala dos vikings, né? Realmente, eu vou falar um pouquinho dos vikings, mas eu quero que fique muito claro, sexto ano, que vários povos chegaram, está bem? Eu vou falar dos vikings porque é a parte que vocês mais gostam. Então, os vikings, foi o que eu coloquei aqui, ó. Eu vou rapidinho mostrar para vocês a relação dos vikings com a fragmentação aqui do Império Romano, está bem? Olha só. Os vikings, eles tinham uma cultura muito diferente, inclusive a religião deles também politeísta, só que eles adoravam aí um deus diferente, que era Odin. Aí falando em Odin, quem é o filho de Odin? O Thor. É por isso que eles adoram os vikings. Então, os vikings, assim, a princípio, eles foram caracterizados como povos que eram muito bravos, que sempre partiam para a briga, mas, na realidade, eles ajudaram muito aí na estruturação desta nova lógica comercial, que é o feudalismo. Eles ajudaram muito também trazendo a cultura deles. Os vikings, eles acreditavam aí numa vida após morte, em um lugar chamado Valhalla. Vocês sabem disso, eu tenho certeza que vocês sabem. E sobre os vikings, acho que é isso mesmo que eu tinha para falar. Porque se eu ficar me aprofundando só nos vikings,
talvez vocês criem a ideia que só eles foram importantes para a criação dessa nova lógica social. E vocês sabem que não foi. Embora eu sei que o sexto ano ama os vikings, adora falar desses povos. Só que assim, pessoal, não vamos esquecer que vários outros povos também adentraram o Império Romano, está bem? Prof, ajuda o velhinho. O Thor é aquele personagem da marretona, né? Isso, do Eu martelo. só conheço aquelas marretas quando meu avô trabalhava de pedreiro, quebrando parede, né? Também cheguei a fazer isso. Então, esse personagem, né, o Thor, é o filho de Odin, De né? Odin. E era aquele da marretona grandona, Da né? marretona, que ele chama e ela vem. Que é o personagem hoje que eles Ah, por isso que adoram. a garotada gosta desse personagem. Gosta bastante. E também teve uma série de TV que eu acho que não é para a idade de vocês, mas espero que vocês não tenham assistido, mas tem uma série também que fala sobre os vikings. E tem um desenho que é o Como Treinar Seu Dragão, que também fala aí um pouco dos vikings. Então, é um universo que os alunos já compreendem bastante, já conhecem. Tem alguns jogos também que retratam os vikings. Realmente, eles são bastante lendários, assim, mas... Pessoal, não vamos esquecer, não foram só eles que chegaram no Império Romano, não. Vários outros povos também chegaram, está bem? Então é isso. Aqui tem um resumão do que o professor Carlos leu. Então vamos lá, ó. Qual a relação, então, dos vikings e dos outros povos que também chegaram no Império Romano com a fragmentação deste império? Quando esses povos chegaram, nós tivemos aí muitas culturas diferentes, muitas formas de comércio diferente, e esses povos eles começaram a tomar a parte ocidental do império. E eles começaram a ficar muito fortes ali na parte ocidental. Aí, o imperador Teodósio, em 378, ele vai propor uma divisão administrativa. Lembrando que outros imperadores também fizeram essa proposta, mas o Teodósio é o que, de fato, divide o império em duas partes. Precisava dividir porque estava difícil de manter o império. Então, ele divide na parte ocidental, que dura até o século V. Só que a parte ocidental, ó, aqui as flechinhas para baixo, ela não vai durar muito tempo, né? Ela não vai durar muito tempo e acaba que os povos bárbaros, esses que chegaram, eles vão dominar toda a parte ocidental. Só que o que acontece? Quando eles dominam a parte ocidental do Império Romano, nós temos aí uma nova lógica, que é o feudalismo, que vamos estudar no quarto bimestre. O que é essa nova lógica? Uma nova lógica política, social e econômica. Muda tudo, pessoal. Muda tudo. Muda as relações entre as pessoas, muda a forma de fazer a economia rodar, muda a política, quem vai mandar, quem vai administrar, muda tudo, está bem? E também nós temos o Império, aliás, a parte do Oriente, que foi até o século XV. Essa parte do Oriente, ela vai resultar aí depois no Império Bizantino. Depois a garotada vai escrever, tem que colocar o N aí, né? Ficou bizantino, É verdade, pessoal, né? aqui é bizantino, ó. Coloca o N aí. Bizantino, está bem? Então, esse aqui é um breve resumo do que foi lido no texto. Eu espero que o texto ele tenha ficado assim bastante agora que vocês tenham entendido bastante o texto. Então, nós explicamos aí de duas formas. Expliquei aqui, expliquei lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma. E eu trouxe mais algumas informações para vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela. Por favor, a tela. Olha lá, os vikings. Então, eles tinham aí essa forma de transporte, eles já conheciam a forma de construir navios, caravelas, barcos. Aqui estão algumas indumentárias dos vikings, e essas indumentárias são formas de luta, de guerra e proteção que eles vão ensinando aí para outros povos. Professora Janaína, quando nós olhamos aí essa parte da embarcação dos vikings, a gente às vezes pensa, né, tende a entender que foram os vikings que criaram as embarcações. Na verdade, os vikings aperfeiçoaram essas embarcações que vinham lá dos fenícios, né? Então, foram os fenícios lá na história antiga que começaram aí a criar as primeiras embarcações, e os vikings vêm aí aperfeiçoando já essa tecnologia. Exato. Nós falamos sobre os fenícios, né, na aula que nós tivemos sobre as especiarias, e vou colocar para vocês então aqui uma perguntinha. Vamos ver se vocês vão conseguir responder. Vocês vão responder fake ou fato.
As sucessivas ondas de imigração dos povos estrangeiros foi uma das causas da fragmentação do Império Romano? Darei aí 1 minuto. Voltamos, professora. A garotada tá esperta aqui porque todos eles colocaram que é fato. O João Henrique até colocou fato. Que legal! Todos colocaram fato. Olha, então realmente vocês prestaram atenção na aula. Vou colocar então a resposta na tela. Olha lá, pessoal. Realmente foi um fato. Parabéns, sexto ano. Fico muito feliz, satisfeita em saber que vocês entenderam aí que essas migrações dos povos estrangeiros, eles causaram a fragmentação do Império Romano. Muito bem. Agora nós temos mais uma leitura para fazer. Professor Carlos, por gentileza. Vamos lá, garotada. Já vimos que na antiguidade a disputa por territórios provocou, em outros momentos, confronto entre povos diferentes. Mas, por outro lado, o comércio permitia relações de trocas de mercadoria, que levavam também a trocas culturais, de modo que nem todo o encontro ocasionou conflitos, mas todos os encontros resultaram na mistura de culturas e técnicas, transformando os modos de se viver. E este texto ele está disponível no caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, está na página, na página 47 do volume 3. Esse texto ele está dizendo o seguinte: alguns encontros causaram conflitos. Alguns povos, sim, guerrearam entre eles, lutaram porque o que eles queriam? Territórios, riquezas, viver em climas mais amenos. Sim, alguns encontros causaram aí conflitos, mas nem todos. Outros encontros causaram alimentaram aí a questão cultural. Alguns encontros enriqueceram muito mais a cultura dessa parte aqui ocidental e também mudaram a forma como eles iam viver agora, porque até então eles viviam em um modelo que nós chamamos na historiografia de história antiga, e a partir de agora, com a chegada desses novos povos, nós teremos essa nova lógica, que é quando nós vamos começar o feudalismo. Então percebam que essa transição aí da antiguidade para a Idade Média, ela foi uma transição longa, ela foi uma transição causada por vários fatores, está bem? Então, alguns encontros causaram guerras, outros não. Na verdade, houve também uma troca cultural muito grande. Temos mais uma tela aqui para vocês, vamos lá. Inclusive, prof, os árabes levaram Aristóteles, né, Exatamente. para a Europa. Exatamente. Vamos colocar então uma pergunta para o chat. O comércio não permitia relações de trocas de mercadoria que levaram também a trocas culturais? 1 minuto, chat.
Voltamos. Olha só, professora Janaína, a garotada aqui está colocando, né, a Natasha, Henrique, quem mais? Maria Clara e outros estudantes. Isabela está colocando, Isabela dizendo, fala meu nome, estou falando, Isabela, e ela coloca como os outros, bem grandão, fake. Então vamos ver a resposta agora, se realmente vocês estão corretos. É isso aí, sexto ano, parabéns, de fato, é um fake. Porque o comércio, ele garantiu a troca de mercadorias e ele também facilitou a troca cultural. Ótimas respostas, é isso aí. Tô vendo que o sexto ano está comigo. Sexto ano, eu vou deixar para vocês uma atividade complementar, vou deixar na tela. Olha só, atividade do caderno do aluno, tira um print, pessoal, e façam com os seus professores. É uma sugestão de atividades, tá bem? Agora, eu vou colocar, nós temos um quadro que nós gostamos bastante, que é o protagonismo juvenil. Então, vou colocar aqui para vocês os trabalhos que nós recebemos. É da escola, que é a Escola de Ensino Integral, Teresa Delta. Esses trabalhos foram realizados com a professora Juliana, essa escola é de São Bernardo do Campo. Então, temos aí, ó, trabalho do Brendo Ribeiro e Silva, do sexto A, Yasmin Otomo de Brito, do sexto A, João Pedro de Paula, do sexto A, e a Júlia Corte Pereira, do sexto B. Olha, parabéns. Olha, ganharam até palmas. Bem legal os trabalhos, viu? Bem legal. Muito organizados, bem feitos. Parabéns, garotada. Vocês são o orgulho dos professores. Exatamente. E tem uma outra dica para vocês também. Eu vou deixar na tela. Uma outra forma que vocês podem estudar é uma atividade de mão na massa. Vamos construir um lapbook. Então, o lapbook é uma forma de estudo também que fica muito criativo, muito colorido o seu trabalho. Um livrinho, né? Um livrinho, né? Bem feito, organizado, sistematizado. Coloque as páginas lá e use muita criatividade. Muita criatividade. Lembrem-se que essas atividades que nós estamos passando, elas não são obrigatórias, mas elas são sugestões de atividade que vocês vão fazer com seus professores. Algumas escolas, depois que os alunos assistem a aula aqui do Centro de Mídias, os professores fazem plantão. Então, não se esqueçam que hoje muitas escolas farão plantão da aula de História. Quero agradecer imensamente aos professores que colaboram comigo e sempre nos dão dicas para melhorar a aula. Lembrando, sexto ano, que vocês devem avaliar a nossa aula. O que vocês gostaram, pontuem. E o que vocês acham que precisa melhorar, pontuem também. E já me despeço aqui. Galerinha, ó, tá aí a avaliação para vocês fazerem. E olha só, ó o conselho. Sextou só depois das atividades, ok? Depois do plantão, né? Depois do plantão. Então, gente, um bom dia para vocês. Continuem ligados aí estudando e até a próxima aula. Até a próxima. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, gramática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!